Boa noite, professor Márcio. Tudo bem com o senhor? Eu sou Jay Nogueira, eu estou aqui junto com o Eliseu Gomes, Judá Benhu, o Rafael Almeida, o Rodrigo Peixoto e a Laura, para nós apresentarmos o nosso trabalho referente à disciplina de ética, certo? O tema que nós escolhemos por apresentar é o ativismo judicial e falaremos introdutoriamente em relação ao contexto. Ok. Boa noite, professor. Meu nome é Eliseu de Souza Gomes, tá certo? Faço parte dessa equipe. Nós iremos tratar sobre a questão do ativismo judicial. Em linhas iniciais, quando a gente vai tratar sobre ativismo judicial, a gente não tem como não recorrer ao aspecto norte-americano, tá certo? É lá onde a gente entende que tenha sido realmente a origem, a gênese dessa questão do ativismo. E eu, para rapidamente tratar sobre isso, eu tomei como referência uma abordagem feita pelo historiador Arthur Schleicher, que em 1947 realmente publicou um trabalho, tá certo, que ele retratou isso quanto ao ativismo. Na verdade, ele é o precursor que usa esse termo ativismo, né? Então, ele faz uma avaliação sobre os juízes da corte norte-americana naquela época, e ele pondera que, na verdade, havia juízes que tinham como objetivo de defender minorias, classes mais pobres, tinha juízes que realmente tratavam muito a questão do ativismo no tocante à liberdade, e havia também juízes que se mostravam numa posição de equilíbrio de força na corte. E uns outros, na verdade, tratavam essa matéria na questão de autorrestrição. E, de forma breve, os juízes se comportavam da seguinte forma: o juiz que, na verdade, tratava o ativismo, ele, na verdade, era aquele juiz que tinha a função de substituir a vontade do legislador pela sua própria vontade, acreditando que ele, atuando ativamente, ele atuava realmente promovendo liberdades civis, os direitos das minorias, dos destituídos, indefesos, tá certo? E essa era a forma que eles atuavam. Por outro lado, os juízes que ponderavam do outro lado, da autorrestrição judicial, eles tinham uma visão totalmente antagônica. Eles entendiam que a Corte, a Suprema Corte, não tinha um condão e não poderia interferir no campo da política. E sim, tão somente, na verdade, repetir a vontade do legislador. Isso, de certa forma, ajudou na formação da democracia, especialmente na democracia norte-americana. Só que quando a gente trata desse ativismo, a gente tem que recobrar, na verdade, que não é em 1947 que surge o ativismo. A gente já vê num campo pré-histórico do ativismo em dois casos. Na verdade, há vários casos, mas eu quero me deter pelo menos em dois casos em que a corte norte-americana enfrentou esses casos. E, de certa forma, pôde fazer suas ponderações. É óbvio que os casos que eu trato aqui, eles não se mostram já tão latentes no tocante ao ativismo. A gente pode dizer que foram os embriões. O primeiro caso, em breve condição, é o caso Marbury e Madison. Esse caso aconteceu em 1800, mais ou menos 1803, tá certo? De uma forma resumida, historicamente, aconteceu o seguinte: o presidente John Adams, que na verdade tinha nomeado, na verdade, Marbury para ser juiz de paz no Distrito de Colômbia, tá certo? E o que aconteceu? O John Adams, ele perde a eleição, e como consequência, quem ganha a eleição para presidente é o Thomas Jefferson. E aí, quando Thomas Jefferson assume a eleição e coloca como secretário Madison, o Madison não nomeia, na verdade, não nomeia o indicado, né? Isso gerou um problema, porque ele já tinha sido indicado pelo presidente, etc e tal. E o que acontece? A questão subiu à Suprema Corte, porque o Marbury estava insatisfeito e disse o seguinte: como o ato coator era um secretário, tinha que levar à Suprema Corte. Resumindo, a Suprema Corte é estada realmente a manifestar-se quanto a essa situação. E a Suprema Corte, na época, era liderada por um juiz chamado Marshall. E ele diz o seguinte, a decisão dele é bem interessante, que ele diz o seguinte, olha, o Madison, o Marbury tem direito a ser nomeado na situação. Só que tem um problema. A Suprema Corte, ela não atua como jurisdição originária para esse caso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu reconheço que ele tem direito, mas eu não vou apreciar a decisão, não vou apreciar o mérito. E, como consequência, ele na verdade, nem foi aceito. E a gente, no primeiro momento, a gente vê assim, mas essa decisão dessa natureza, mas essa decisão dessa natureza foi bem interessante, porque ela abriu oportunidade para que a Suprema Corte americana, ela pudesse avaliar a possibilidade de uma revisão judicial, que eles chamam de judicial review, que é a possibilidade do judiciário entrar em política, ou seja, ele avaliou aquela situação, mas não definiu.
Mas esse aí foi o primeiro embrião. E o segundo caso, que é um caso bem emblemático, tá certo? É um caso que aconteceu, é o caso Dred Scott e Sanford. Na verdade, o que acontece nessa situação? Na verdade, o Scott, ele foi, em breve condição, ele foi escravo durante muito tempo de John Emerson, tá certo? E é interessante que ele, durante alguns anos, o Emerson, ele era militar. E aí o que acontece? Ele morou em alguns estados onde a escravidão já não tinha mais escravidão. Um dos estados foi em Illinois e também em Wisconsin, né? E aí o que acontece? Quando o seu patrão morre, ele fica livre, aí ele pede a liberdade. Só que a mulher lá, a esposa dele, não quis dar a liberdade. E o caso foi instado à Suprema Corte. E o que aconteceu nesse caso aqui, de uma forma bem breve? A Suprema Corte foi instada a falar, em uma decisão muito, muito grosseira, ativista, assim, no sentido contrário, a Suprema Corte chega a dizer que ele não tinha direito à liberdade, tá certo? Simplesmente porque ele tinha nascido negro, e o negro realmente tinha a condição de raça infeliz, de simplesmente um artigo de mercancia, de realmente não ter valor algum. E aí, realmente, ele veio a perder. Mas essa foi emblemática nessa situação, porque ela mostrou, na verdade, como a Suprema Corte não resolveu um problema que havia muito grande na situação americana, que era a situação da escravatura, e simplesmente foi omissa. Então, assim, são dois casos que são prenúncios do que vai acontecer ao longo da história. E aí eu passo a oportunidade para o próximo colega para ele dar continuidade realmente à inserção e aprofundar com mais detalhes. Obrigado, Eliseu. Bem, como o colega Eliseu falou, realmente, em 1947, é a primeira vez que o termo ativismo judicial ele é cunhado, e ele retrata uma visão de uma Suprema Corte norte-americana que, na época, passou a ser vista pela sociedade dessa forma, muitas vezes por atitudes e decisões que tinham um caráter de progressismo muito elevado, certo? Então, eram, como Eliseu falou, decisões que visavam um reconforto social, redução de desigualdades, acolhimento das pessoas com mais necessidades. Inclusive, um dos casos desse período de tempo que a gente está se referindo foi o caso da abolição da segregação racial que acontecia nas escolas norte-americanas, decorrência do preconceito institucional, né, do racismo institucional norte-americano daquela época. E no Brasil, para introduzir um pouco desse contexto para a realidade brasileira, eu trago a frase do ministro Luiz Roberto Barroso em uma palestra que ele dá quando fala que a judicialização ela é um fato, mas o ativismo é uma atitude. Esse estabelecimento de posicionamentos entre judicialização e ativismo mostram que o ministro, que vai ser abordado mais à frente também, né, um dos grandes nomes quando se fala de ativismo judicial, ele não enxerga o ativismo em si como algo negativo, como uma atuação de um poder quando não lhe cabe, né, numa ação de outro poder. Ele enxerga, na verdade, como algo positivo, dizendo isto em diversos contextos diferentes, né, mas ele acredita, para fundamentar essa ideia, que o sistema jurídico brasileiro, ele impele a judicialização, ele insta a judicialização baseado basicamente em 3 causas. Ele diz que a constitucionalização brasileira, o processo de redemocratização do Brasil e o sistema de controle de constitucionalidade são elementos, são fatores que acabam impelindo, né, acabam fazendo com que o sistema judiciário ele atue numa condição de protagonista dentro da realidade social. A questão da constitucionalização e a redemocratização do Brasil estão ligadas a 2 fatores históricos muito conhecidos, né, que são, de fato, o fim da Segunda Guerra Mundial e o cenário pós-ditadura militar. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por mudanças de pensamento, de visão, né, a ideia de direitos naturais, direitos acima das leis que deveriam ser garantidos a todos, se estabilizou. E a própria Constituição de 88, ela nasce dentro dessa lógica, querendo respeitar essa ideia, de modo que é uma Constituição que vai tentar abranger ao máximo possível todos os temas, diferente, inclusive, da Constituição norte-americana, que é uma Constituição muito mais norteadora, ela é muito mais simples, enxuta e norteadora. A brasileira ela já tenta envolver ao máximo todos os pontos. Isso vai fazer com que o judiciário tenha uma atuação mais forte, realmente. E o cenário de pós-ditadura militar, né, com a promulgação também da mesma Constituição de 88, criou nas pessoas uma esperança e uma atuação muito mais forte de levar suas questões para as instâncias superiores, por acreditar que seus direitos haviam sido violados em algum momento e querendo que fosse feita a justiça. Isso trouxe também a atuação mais incisiva do Poder Judiciário.
E aí, como na fala do próprio ministro Barroso, o ativismo ele entra como uma ação que o judiciário toma para poder, dentro e aí das questões de ética, né, que devem ser consideradas, para poder atuar e resolver os problemas. O cenário atual, então, é um cenário bastante conflituoso entre os poderes, ainda mais no atual contexto político, né? Os poderes eles estão conflitantes em decisões, a sociedade às vezes concorda, às vezes discorda com algumas decisões, então é um cenário que traz alguns elementos de instabilidade e que precisa ser mais avaliado, melhor compreendido, para que nós possamos realmente entender a natureza de fato do que é a atuação, do que é esse ativismo judicial. Eu encerro aqui minha parte, passando para o próximo colega. Pronto, liguei o microfone. Boa noite a todos, meu nome é Rafael Almeida, certo? Vou dar continuidade aqui à explanação sobre o nosso tema. Iniciando, iremos falar aqui um pouco sobre as dimensões dos efeitos do protagonismo judicial, certo? A atuação e a posição do judiciário, sobretudo do STF, foram alteradas quantitativa e qualitativamente, do final do século passado para o início do século atual, certo? Pelas transformações, como muito bem já foi dito pelo Djaí anteriormente, do cenário social e político, com a promulgação da Constituição de 88, então tivemos vários reflexos com relação a essa situação. Com essa nova realidade, a Suprema Corte ela ampliou o seu campo de atuação e de atribuições, passando a ter uma certa liberdade de interpretação e argumentação de suas decisões, certo? Diante das normas, que ficaram um pouco mais abertas, certo? E abriram a possibilidade de análise de valores, de princípios mais abstratos, e justamente a diminuição do que a gente tinha antes, que era um positivismo, um formalismo mais eminente. Com a modificação dessa situação da Constituição, passou a ser adotado normas mais abertas, e não mais foram seguidos aquela perspectiva anterior, que era muito legalista e formalista, no sentido de que estava tudo muito amarrado, estava tudo muito, como que eu posso dizer, como se fosse mais travado, certo? E abriu essa possibilidade maior de interpretação. Essa construção dessa interpretação lógica e argumentativa da norma diante da realidade do caso concreto é o que hoje nós chamamos desse ativismo judicial, esse protagonismo do judiciário que começou a dar uma liberdade maior de argumentação ao juiz em busca de uma solução que melhor se enquadrasse à vontade constitucional e se adequasse melhor à situação no caso concreto. Só que, como nós veremos um pouquinho mais à frente, isso tem um reflexo. Nós temos a independência dos três poderes, certo? Independentes e harmônicos, porém, o judiciário começou a interferir gradativamente nos outros poderes, certo? Com a ampliação da atuação da participação do judiciário no campo dos outros poderes, começou essa situação do ativismo judicial, a judicialização da política e a politização da justiça, sendo um traço comum entre esses três, e a aproximação da jurisdição com a política. O ativismo judicial, segundo Barroso, ele associa o ativismo judicial a uma atitude. Ele define o fenômeno como uma escolha do judiciário de interpretar a Constituição de forma proativa, expandindo seu alcance e, consequentemente, a interferência na atuação dos outros dois poderes, como já foi mencionado, o que ocorre normalmente em um contexto social de retração e de insatisfação popular com os poderes representativos, ou seja, os outros dois poderes. Para o autor, tal cenário faz com que o judiciário seja chamado para participar de forma mais intensa, para concretizar realmente os valores constitucionais. Numa segunda situação, para Streck, um segundo autor, ele afirma que nesse cenário democrático pós-guerra, como mencionado anteriormente, o judiciário surge como uma alternativa para o resgate das promessas de modernidade,
no qual o acesso à justiça assume fundamental importância, deslocando a atenção dos procedimentos políticos para os procedimentos judiciais, fazendo do judiciário o centro das decisões do Estado Democrático de Direito, suprindo assim as omissões ou as possíveis falhas do Executivo e do Legislativo, com o uso de mecanismos jurídicos. O detalhe, até então, é que, diante do que a gente está falando aqui, a gente vai entrar no contexto ético. Se essas situações, se esse ativismo judicial, se essa proatividade, como o Barroso enfatizou, seria realmente, sempre estaria enquadrado no contexto ético, já que seria tomada uma decisão pelo judiciário influenciando diretamente os outros dois poderes, certo? Sob essa perspectiva, entende-se que o ativismo como uma escolha do judiciário para enfrentar as demandas envolvendo os direitos fundamentais e os princípios constitucionais que são postas sob apreciação, ainda que envolvam políticas públicas ou atos dos poderes políticos, existiria essa possibilidade real e seria segundo Streck, uma possibilidade viável, justamente para a questão da concretização dos princípios constitucionais, para que a gente pudesse realmente efetivar o que a Constituição previu. E diante das omissões ou de uma possível dúvida, o judiciário iria preencher essa lacuna. Encerro por aqui a minha participação e passo aqui para o meu colega ajudar a dar continuidade. Olá, boa noite a todos, tudo bem, professor? Meu nome é Judá Benhur, e vou dar continuidade a esse tópico acerca das referências teóricas, dos estudos acerca do fenômeno do ativismo jurídico. É importante compreender que o ativismo jurídico ele começou a ser teorizado após as suas a percepção que muitos estudiosos, muitos juristas tiveram da sua atuação no mundo real, no mundo concreto. Nesse sentido, eu cito o Dworkin, que ele falava que um juiz ativista ele seria capaz de ignorar o texto da Constituição e as decisões anteriores de uma corte para que, dessa maneira, o juiz conseguisse impor o seu ponto de vista sobre o que é justo, o que é ético, o que é que cabe de fato aos outros poderes. Diante desse risco, o Dworkin ele afirmava que a atuação dos juízes ela deve estar sempre restrita à aplicação da Constituição de forma meramente interpretativa e argumentativa, sempre ajustando a decisão à prática que ocorre na jurisdição constitucional, a prática dos preceitos constitucionais que já são realizados, concretizados. Nesse sentido, o Luiz Flávio Gomes ele afirma que o ativismo judicial ele retrata, na realidade, uma espécie de intromissão indevida do judiciário na função legislativa. Ou seja, para ele, ocorre que o ativismo judicial ele se instaura quando o juiz ele cria uma norma nova. Ele usurpa a tarefa do legislador e acaba que o juiz inventa uma norma que não é contemplada na lei, que não é contemplado em nenhum tipo de tratado, que não é contemplado na Constituição. Nesse mesmo sentido, o Elival da Silva Ramos, ele define o ativismo judicial como sendo a ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, em detrimento principalmente da função legislativa, mas também da função administrativa e até mesmo da função de governo. Para esse autor, o ativismo judicial ele acaba rompendo com a teoria clássica da divisão dos poderes que foi elaborada por Montesquieu. Vendo essa pluralidade de percepções acerca do fenômeno, alguns autores eles buscaram sistematizar as dimensões do ativismo judicial, com base no núcleo comportamental, com a forma com que os fenômenos vão se desenvolvendo nas mais variadas cidades, nas mais variadas formas de Estado. E um deles foi o Bradley Cannon, que apresentou 6 dimensões do ativismo judicial. Essa primeira forma foi o majoritarismo.
que consistia num grau em que a corte invalidava as decisões políticas que eram adotadas por meio do processo democrático, por meio do voto. O segundo ponto que ele focava seria a estabilidade interpretativa, que era o grau com que uma corte alterava suas decisões, doutrinas ou interpretações que já eram previamente estabelecidas. E como é que essa modificação de decisões acontecia? Se era com uma finalidade política. O terceiro ponto era a fidelidade interpretativa. Muito importante esse ponto, porque é um grau com que os dispositivos constitucionais eles são interpretados de modo contrário às claras intenções do legislador constituinte, ou do sentido literal do texto. Seria uma tentativa de reinterpretar, de ressignificar a norma constitucional, os dispositivos infralegais, etc. O quarto ponto seria a distinção entre o processo substantivo e o processo democrático. E acontecem nas situações em que o grau com que uma corte ela profere decisões judiciais que impõem escolhas políticas substantivas, em vez de se limitar a preservar o processo democrático, o entendimento jurisprudencial que já está afirmado. O quinto ponto é a especificidade de política, que é o grau com que as decisões judiciais estabelecem políticas por si só, em vez de deixar essas escolhas para o exercício da discricionariedade de outras agências ou dos particulares. E, por último, o sexto ponto é a disponibilidade para as substituições das decisões políticas que são tomadas por outros agentes. E nada mais é do que o grau com que uma decisão judicial substitui sérias decisões sobre a mesma questão que foi tomada por outros órgãos, por outras agências governamentais, por outros entes estatais. Dessa maneira, a gente, compreendendo essas orientações teóricas que nos foram apresentadas pelos meus colegas anteriormente, pelo Rafael, essas compreensões acerca do fenômeno do ativismo judicial, nós podemos nos aprofundar, de fato, sobre os aspectos práticos e concretos do ativismo judicial e quais são, de fato, as suas implicações nas éticas sociais que foram adotadas na estrutura da formação do Estado. Dessa maneira, eu termino a minha fala. Boa noite, meu nome é Rodrigo Peixoto e, como bem evidenciado até aqui pelos meus colegas, quanto ao tema do ativismo judicial, pode-se perceber que a mobilização social e a opinião pública exercem certa influência na atuação dos magistrados, que em certas vezes meio que procuram agradar a maioria com decisões baseadas em fundamentos políticos. E é sobre isso que cabe retratar um caso que, embora muito polêmico, é também muito discutido no âmbito do tema do ativismo judicial. Trata-se da prisão do Lula, ocorrida após a condenação em segunda instância. Mas, antes de entrar no mérito do assunto, é necessário observar que, em relação à presunção de inocência, houve uma decisão em 2019, no julgamento do habeas corpus 84.078, conferindo uma espécie de máxima eficácia e um máximo alcance garantidor da presunção de inocência, o que gerou impactos negativos na sociedade. E foi com base nessa decisão que o Congresso, em 2011, mudou o artigo 283 do Código de Processo Penal para dizer exatamente que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Ou seja, também banindo a prisão em razão da condenação em segunda instância. Tratando agora dos impactos causados com isso, podemos perceber o exemplo do incentivo à interposição de recursos protelatórios para impedir o trânsito em julgado das sentenças e abarrotando cada vez mais
os tribunais, como também o reforço à seletividade do sistema penal, considerando que na prática a presunção de inocência só se aplicaria às classes médias e altas, que possuem condições financeiras para arcar com advogados e estender e protelar o processo até o julgamento. E, além disso, o descrédito mesmo do sistema de justiça penal perante a sociedade, em razão da demora para efetivar as punições, gerando uma sensação de impunidade mesmo. E foi diante desses impactos que, em 2016, ao julgar o habeas corpus 126.292, foi que o tribunal modificou o entendimento, passando a admitir, sim, a execução provisória da pena, sustentando que a presunção de inocência não impede a prisão decorrente de acórdão que, em apelação, confirmou a sentença penal condenatória, ou seja, os fundamentos só observa-se que foram apresentados para justificar apenas a mudança de entendimento, se baseando em questões práticas, questões valorativas e sociais, e alegando basicamente prejuízos para a sociedade. Eu vou passar a palavra agora para a minha colega. Meu nome é Laura de Queiroz e eu vou dar continuidade e finalizar o trabalho. Como o colega falou, esse entendimento que o réu ele só seria preso após o trânsito em julgado, acabou trazendo uma sensação de impunidade, né? E revestiu essa sensação de impunidade à sociedade, que passou a ter um clamor de que o judiciário fosse mais enfático e realmente cumprisse, sentenciasse, condenasse, e essa pena fosse executada já após condenação em segunda instância. O tema voltou a ser debatido, como foi dito, e em 2016 o posicionamento foi alterado. Esse posicionamento, ele inclusive tem manifestações diversas, no caso da ministra Rosa Weber, que ela votou a favor da inconstitucionalidade dessa prisão em segunda instância, que acabou não sendo ouvido e, consequentemente, acarretou a prisão de diversos réus após condenação em segunda instância, dentre eles o ex-presidente Lula. Ocorre que o ex-presidente, a sua defesa acabou dando entrada com habeas corpus e, contraditoriamente, a ministra Rosa Weber votou denegando esse habeas corpus, que estava sendo baseado na inconstitucionalidade do pedido da condenação e cumprimento de pena já em segunda instância. O posicionamento da ministra foi extremamente cauteloso para evitar que o judiciário continuasse sendo atacado. Já era atacado por ser complacente, não ser rígido e extremamente desrespeitado, e agora poderia ser atacado novamente por ceder exatamente ao clamor público. Para tentar evitar mais ataques, a ministra foi extremamente cautelosa no próprio voto. Durante o julgamento do ex-presidente, ele é um caso emblemático e controverso com relação ao ativismo judiciário, principalmente tendo em vista o ex-juiz Sérgio Moro, que também foi ex-ministro, onde ele permitiu, durante a audiência, testemunhas insultar o réu, no caso o ex-presidente. Durante a audiência, ele gravou e divulgou a tal audiência, onde o ex-presidente estava sendo julgado, e também divulgou conversas que haviam sido interceptadas no decorrer da investigação. Isso demonstra que, na condução do processo, o ex-juiz ele realmente estava inclinado em satisfazer o clamor da sociedade. E esse ativismo judiciário teve uma nova reviravolta já em 2019, onde o STF alterou novamente o entendimento, denegando e proibindo a prisão já em segunda instância, onde baseou
um novo pedido de habeas corpus do ex-presidente, que acabou sendo proferido e provido, e o presidente foi solto. O ex-presidente acabou sendo solto já em 2019, na quarta alteração de entendimento do STF.